As características da boa música. Nesse vídeo, nós vamos estudar o terceiro capítulo desse livrinho aqui, que se chama Música, Sua Influência na Vida do Cristão, de Ellen White. Esse livro esteve no centro de uma polêmica a respeito de música, quando no começo de 2014 um pastor o rasgou no púlpito da igreja do NASP. Então eu decidi estudar online o conteúdo desse livro, para a gente aprender então qual seja a verdade das citações inspiradas por Deus através de Ellen White para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se você quiser acompanhar a leitura desse capítulo que vamos estudar hoje, tem um link com o PDF na descrição deste vídeo, onde você pode encontrar o seu conteúdo por completo. Então vamos dar uma olhadinha no capítulo 3, que é um capítulo um pouco mais técnico, para falar então da música e quais são as características da boa música. A primeira citação de Ellen White diz assim para nós, e a gente lê: "Não há palavras para descrever adequadamente as profundas bênçãos do louvor genuíno. Quando os seres humanos cantam com o espírito e com o entendimento, os músicos celestiais entram na harmonia e se unem ao cântico de ação de graças. Aquele que nos concedeu todos os dons, que nos habilitam a ser coobreiros de Deus, espera que seus servos cultivem a voz, de modo que possam falar e cantar de maneira compreensível a todos. Não é o cantar forte que é necessário, mas a entonação clara, a pronúncia correta e a expressão vocal distinta. Que todos dediquem tempo a cultivar a voz, de maneira que o louvor a Deus seja entoado em tons claros e suaves, sem estridências que ofendam o ouvido. A habilidade de cantar é um dom de Deus, seja ela usada para a sua glória." Ellen White, nesse texto, ela fala de profundas bênçãos que existem no louvor genuíno. E ela vai começar a explicar o que é esse louvor genuíno. E ela diz que é quando o ser humano canta com o entendimento e com o espírito, com a sua mente, com o seu coração, com o seu corpo, com a sua alma, com a sua vida por completo. E quando o ser humano faz isso, até mesmo os anjos cantam junto, o que é uma informação bastante interessante. Ela fala sobre o cultivo da voz, de forma que os cristãos devem falar e cantar, de forma a serem compreendidos pela sua audiência. E isso é bastante interessante. Ela vai se aprofundar e dizer que o que importa não é cantar, entre aspas, forte, mas é ter uma entonação clara, uma pronúncia correta, para que as pessoas possam ser beneficiadas com o conteúdo da mensagem cantada ou falada. Ela fala sobre tons claros e suaves que devem então se manifestar em louvor, e ela fala que nós devemos evitar estridências que ofendam o ouvido. Essas informações, elas têm um lado técnico, mas elas também têm um lado subjetivo. Ellen White não está tratando aqui da questão técnica, por exemplo. Tom claro e suave. Naturalmente, ela não está falando de tom no sentido técnico, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, etc. Não é esse o ponto, dó maior, ré menor, etc. Não é essa diferenciação que torna uma música com um tom claro e suave ou não claro e suave, ok? E a questão das estridências também é uma questão que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, uma vez que, por exemplo, as mulheres, as sopranos, têm uma voz bem fininha, bem mais estridente do que as vozes, por exemplo, dos homens que cantam mais grave, e elas também não devem ser impedidas de cantar. O fato é que todos, homens ou mulheres, devem evitar estridências que possam ofender a sensibilidade, os ouvidos daqueles que estão ouvindo o louvor dentro da igreja, numa série de evangelismo, em uma casa, onde quer que o louvor esteja sendo executado, né? Naturalmente, essas são informações subjetivas e que são destinadas a que a gente possa evitar extremos que possam incomodar as pessoas e mesmo que possam atrapalhar a absorção da mensagem do Evangelho. Isso não fornece um padrão técnico sobre tons claros ou suaves ou sobre a questão das estridências, mas oferecem de forma um padrão assim geral para a gente evitar aquilo que a gente percebe que incomoda as pessoas, ok? Segundo a citação deste capítulo, Ellen White diz assim, olha: "A música tem grande poder para o bem. Contudo, não tiramos o máximo proveito dessa parte do culto. O cântico é geralmente orientado pelo impulso, ou para atender casos especiais, e em outras vezes, os que cantam o fazem mal, e a música perde o seu devido efeito sobre a mente das pessoas. A música deve possuir beleza, poder e ternura para comover. Ergam-se as vozes em cânticos de louvor e adoração.
que haja acompanhamento, se possível, de instrumentos musicais e a gloriosa harmonia suba a Deus como uma oferta aceitável. Mas às vezes é mais difícil disciplinar os cantores e fazê-los atuar de forma adequada do que desenvolver hábitos de oração e exortação. Muitos querem fazer as coisas à sua maneira, não concordam com as regras e ficam impacientes sob a liderança de alguém. No serviço de Deus tende a haver planos bem amadurecidos. O bom senso é coisa excelente no culto ao Senhor. Nessa citação, Ellen White fala sobre a beleza, o poder e a ternura que a música tem para comover. E conquanto a gente tem um pouco de dificuldade de explicar esse poder que a música tem, é fato que todos nós, ou pelo menos a maioria de nós, pode concordar com ela. A música, de fato, quando é bela, é muito bela. Quando tem poder, tem muito poder. E quando comove, enche o nosso coração de sentimentos de arrependimento, de fé, de alegria, de paz, ou mesmo de apreensão pelo pecado, de arrependimento pelo pecado. E ela fala que nós devemos cantar, e se possível acompanhados de instrumentos musicais. Ela também não diz quais instrumentos são adequados ou inadequados para serem então utilizados no culto, ela não entra nesse mérito, e ela fala que quando a gente canta de coração músicas belas, poderosas e ternas, acompanhados, se possível, de instrumentos musicais, essa é uma gloriosa harmonia que sobe a Deus como uma oferta aceitável. Entretanto, ela coloca alguns parênteses e diz assim, que muitas vezes é difícil disciplinar os músicos para que eles possam atuar de forma adequada. E naturalmente, essa dificuldade não envolve apenas a questão dos músicos. É difícil disciplinar os professores da escola sabatina, os pastores, os anciãos, os membros da igreja, porque os seres humanos em geral são difíceis de serem disciplinados e estarem sob regras e sob lideranças de outro. De forma que, muitas vezes, esse assunto gera bastante briga, gera bastante indisciplina na forma como as pessoas comentam, o conteúdo do que elas comentam a respeito desse assunto, e esse não é um privilégio apenas de quem é músico, mas tem muita gente que não é música, que tem as mesmas, que não é musicista, não é músico, e que tem as mesmas dificuldades. Ela diz assim que nós devemos ter bom senso. E aqui está um ponto-chave para entendermos o que Ellen White escreve a respeito de música e que é exatamente aquilo que falta em grande medida para muita gente que quer discutir esse assunto. Terceira citação que Ellen White coloca, ela diz assim: há muita emoção e música na voz humana. E se o aluno fizer decididos esforços, adquirirá hábito de falar e cantar, que lhe serão uma força no ganhar pessoas para Cristo. Muitas vezes, com medo do pentecostalismo, os adventistas fogem das músicas emocionais e, inclusive, condenam às vezes as emoções na música e colocam essas músicas emocionais como característica do falso culto, do falso reavivamento, da obra do diabo e etc. Entretanto, Ellen White, nessa citação, ela diz que de fato existe emoção na música, emoção na voz humana quando a voz humana produz música. E que se isso for bem feito, isso é uma força, não para trazer o pentecostalismo para a igreja, mas para ganhar almas para Cristo. E aqui está uma postura de Ellen White, uma compreensão de Ellen White que é bastante diferente na vida de alguns adventistas que muitas vezes discutem o assunto da música na internet. Quarta citação de Ellen White a respeito desse tema diz assim: pode-se fazer grande aperfeiçoamento num cantar. Pensam alguns que quanto mais alto cantarem, tanto mais música fazem. Porém, barulho não é música. O bom canto é como a música dos pássaros, suave e melodioso. Tenho ouvido em algumas de nossas igrejas solos completamente inadequados ao culto na casa do Senhor. As notas prolongadas e os floreios, comuns na ópera, não agradam os anjos. Eles se deleitam em ouvir os simples cânticos de louvor, entoados em tom natural. Unem-se a nós nos cânticos em cada palavra é pronunciada claramente, em tom harmonioso. Eles combinam o coro, entoado de coração, com o espírito e o entendimento. Aqui Ellen White também fala dessa ideia de que não é cantar forte, não é cantar alto, no sentido aqui de volume, não de grave ou agudo, tá bem? E algumas pessoas pensam que quanto mais alto em sentido de volume elas cantarem, mais música elas estão fazendo.
Mas Ellen White diz assim, não. Música não é sinônimo de barulho, nós devemos fazer o quê? Música boa, cantada em tom natural. E ela usa um pouco a imagem dos pássaros para descrever então o que são as músicas cantadas em tom natural, inclusive por seres da natureza. Agora, naturalmente também, isso não fornece um padrão objetivo, você não tem que imitar um pássaro ao cantar e esse é o bom canto. Mesmo porque existem aqueles passarinhos que têm musiquinhas bem bonitinhas, que parecem assovios, mas tem aqueles pássaros que cantam sons bastante estridentes, bastante agudos, bastante ásperos, conforme a natureza do próprio pássaro em questão. Agora, essa citação é uma das mais problemáticas de todo o capítulo, quando ela fala assim que ela ouviu solos completamente inadequados ao culto a Deus. E aqui a gente já começa a ver que esse texto é bastante usado para condenar solos, pessoas que cantam dentro da igreja. E aí ela diz assim, que notas prolongadas e floreios não agradam os anjos. E essas notas prolongadas e floreios são comuns na ópera. E muita gente usa esse tipo de citação para falar contra os melismas de cantor X ou Y, da cantora X ou Y. Agora, em geral, dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, hoje, poucos ou quase nenhum músico canta música comum de ópera. A maior parte das nossas músicas são músicas populares, não clássicas no sentido da ópera, ok? Então, de fato, se os anjos não se agradam de ópera, dificilmente você ouve alguém cantando dentro da igreja como se fosse ópera, tá bom? Depois, quando ela fala de nota prolongada também, ela também não estabelece a quantidade de tempo que define o que é uma nota breve, ou comedida, ou equilibrada, dessa nota prolongada. Então fica um pouco difícil a gente fornecer às pessoas um padrão técnico para dizer o seguinte, olha, se você sustentar uma nota por 10 segundos, ok. Passou dos 10 segundos, se torna uma nota prolongada, e aí os anjos vão começar a ficar tristes com você. Naturalmente, a citação não serve a esse tipo de propósito, mas dá também informações gerais para evitar certos exageros que existem na ópera, no canto lírico, tá? E a gente deve evitar isso porque muitas vezes esse canto da ópera, esse canto da música clássica, ele envolve inúmeras exibicionismo, vaidades, orgulho, simplesmente demonstrações técnicas que não são naturalmente os sentimentos de louvor e gratidão a Deus que todos podem cantar em tom natural. Ela fala de tom harmonioso, mais uma vez usando a linguagem musical em sentido não técnico, mesmo porque, mais uma vez eu digo, não existe tom harmonioso e tom desarmonioso no sentido de dó maior, ré menor e etc, ok? Próxima citação dela, ela escreve assim, a melodia do canto, derramando-se do coração num tom de voz claro e distinto, representa um dos instrumentos divinos para a salvação das pessoas. Todo o culto deve ser efetuado com solenidade e reverência, como que na visível presença do próprio Deus. E aqui Ellen White fala de um coração que derrama a melodia do canto em tom de voz claro e distinto. E aqui ela fala que esse canto que vem do coração e que se expressa de forma adequada, ele é um instrumento da salvação de pessoas. E quem sabe esse seja um dos principais motivos de que o inimigo se levanta tanto contra a ideia da música dentro da igreja, porque ele quer impedir o quê? Não é que as pessoas cantem, ele quer impedir que as pessoas sejam salvas. E aqui Ellen White fala de solenidade e reverência, cantar na presença de Deus. Entretanto, vocês conhecem a Bíblia, conhecem os escritos de Ellen White, e muitas vezes nós somos exortados a cantar com alegria. Então, por exemplo, a alegria não é algo que está contraposto à solenidade ou reverência. Senão, ou você tem que ser alegre ou solene e reverente. Então a gente tem que acabar com esse mito de que a música solene e reverente, ela não pode ser alegre, ela não pode ser gostosa, ela não pode ser leve, ela não pode ser para cima. Muito pelo contrário, inclusive ela deve juntar essas duas condições. Ela deve ser alegre e ao mesmo tempo sem perder solenidade e reverência. Próxima citação, Ellen White diz assim: alegro-me de que a música tenha sido trazida para a escola de Healdsburg. Em cada escola, a instrução no canto é grandemente necessária. Ellen White fala que a instrução musical sobre como cantar não é algo opcional, é algo grandemente necessário para a missão, para a obra da igreja,
E eu poderia dizer não somente nos colégios, né, mas na igreja de forma geral. É ruim às vezes você estar numa igreja e a pessoa ir ali cantar com toda boa vontade e não tem a educação musical, canta fora do tom, canta de uma forma que mais desagrada do que agrada. Então o ideal não é tirar essa pessoa e impedir ela de cantar, mas sim que haja o quê? Educação musical, educação no canto nas igrejas, tá bom? Então vamos criticar menos e dar mais aulas de canto. Se é que você tem condições de dar aula de canto, acho que esse é um bom ministério para você exercer dentro da igreja, tá bem? Próxima citação, Ellen White diz assim: deveria haver mais interesse na cultura da voz do que é agora em geral manifestado. Os alunos que têm aprendido a cantar os suaves hinos do Evangelho, com melodia e clareza, podem atuar muito bem como cantores evangelistas. Eles encontrarão muitas oportunidades de empregar o talento que Deus lhes deu, levando melodia e luz a muitos lugares solitários e entenebrecidos pelo pecado, dor e aflição, cantando para aqueles que raramente têm os privilégios da igreja. Ellen White fala que nós devemos ter mais interesse na cultura da voz e que as pessoas têm que aprender a cantar, e ela fala uma expressão muito interessante, os suaves hinos do Evangelho, com melodia e clareza. E esse padrão da suavidade, a gente já trabalhou sobre isso quando a gente trabalhou sobre o capítulo 1 desse livro, é um padrão um pouco complicado. Existem músicas no inário adventista que são mais suaves e outras que são menos suaves dentro do próprio inário. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado ao proibir certas músicas em nome da suavidade, porque nós poderemos estar proibindo músicas cantadas que são do inário adventista. Por exemplo, Vencendo Vem Jesus é uma marcha que muitas vezes foi usada inclusive em contexto de guerra. E aí você entende, isso não é assim a música mais suave do mundo. Mas, entretanto, mesmo essa música Vencendo Ver Jesus pode ser cantada com suavidade, com melodia, com clareza, dentro de certo limite, ok? Então vamos tomar um pouco de cuidado com esse padrão da suavidade, porque senão nós poderemos condenar não só, de alguma forma, as músicas, entre aspas, gospel, que são cantadas hoje em dia, mas inclusive as músicas tradicionais da igreja, e aí essas implicações começam a se tornar um pouco mais complicadas do que alguns gostariam. E ao louvar, por exemplo, o hino 152, Vencendo Vem Jesus, nós estaríamos cantando uma música não suave, e agora Deus não se agrada, Deus não aceita, estamos pecando, estamos louvando ao diabo, e aí por diante. Essa é a implicação que alguns gostam de enxergar na música feita dentro da igreja. E naturalmente, isso é muito mais um ataque à igreja do que uma edificação da igreja. Você há de concordar comigo, eu espero. Próxima citação, Ellen White diz assim: alunos vão aos caminhos e aos valados, empenhem-se por alcançar tanto as classes mais ricas como as mais pobres. Entrem nos lares de ricos e humildes, e assim que tiverem a oportunidade perguntem: poderíamos cantar para o seu deleite? Ficaríamos alegres se pudéssemos ter um momento de canto. Desse modo, a melodia que suaviza os corações abre o caminho para que possam se oferecer algumas palavras de oração pela bênção de Deus. Poucos recusarão. Ellen White fala da gente procurar as pessoas para cantar para elas. Sejam ricos, sejam pobres, sejam pessoas que estão sozinhas, que às vezes não têm o privilégio de estar na igreja ou de ir na igreja. E nós devemos então abrir o espaço do coração pelo canto e somente depois oferecer a oração e quem sabe o estudo da Bíblia. E se a gente abrir a porta através do canto, poucas pessoas recusarão a oração ou o estudo da Bíblia. Isso é uma dica bastante preciosa e interessante do Espírito de Deus para cada adventista. As próximas duas citações dizem assim: tal ministério, falando do ministério da música, é um genuíno trabalho missionário. Deus deseja que cada um de nós se converta e aprenda a se engajar em esforços missionários de modo diligente. Ele nos abençoará neste serviço pelos outros e veremos a sua salvação. Ministério da música é um genuíno trabalho missionário. E nós devemos aprender a nos engajar no trabalho missionário. Claro, nem todos tocam instrumentos, nem todos cantam bem, mas todos devem trabalhar por Deus. E a música é uma das formas de fazer esse trabalho. Então se você tem o dom da música, gosta de cantar, é interessado de tocar instrumentos, aprenda, cresça, se desenvolva e que Deus te use com poder para levar o Evangelho. Próxima citação, Ellen White diz assim: a voz humana no canto é um dos talentos dados por Deus para ser empregado para a sua glória. O inimigo da justiça se utiliza com muita habilidade esse talento em seu favor.
E aquilo que é um dom de Deus para ser uma bênção às pessoas é pervertido, mal aplicado e serve aos objetivos de Satanás. Esse talento da voz é uma bênção, desde que seja consagrado ao Senhor, para servir a sua causa. Esse tipo de citação é bastante usada também dentro da igreja para condenar certos músicos adventistas. Então, o talento do canto é para a glória de Deus, mas o inimigo também usa esse talento, e muitas vezes esse dom é pervertido, e etc. E aí as pessoas usam essa citação para condenar cantores, grupos, quartetos, corais, ministros de música X ou Y, e dizer que eles são os instrumentos do diabo. Mas entenda uma coisa. Muitas vezes se desenvolveu dentro da igreja um padrão de que a música santa é a música sem bateria, é a música assim, relativamente clássica, com piano, com violino, com cordas, etc. E aí essa é a música santa. Agora pense o seguinte. Pense em um cantor que vai cantar essa música santa lá na tua igreja, e junto com essa música, entre aspas, santa, ele traz heresias perfeccionistas, ele traz heresias contra a Bíblia, contra a palavra de Deus, contra o espírito de profecia, etc, etc, etc. Essa música que você acha que é santa e correta e boa, se tornou um instrumento do diabo dentro da igreja. E você achando que está sendo ali, Deus está sendo louvado, porque essa música não tem bateria, essa música não tem ritmo, como alguns dizem por aí de forma bastante ignorante, inclusive, e etc. Então a gente tem que abrir o olho e analisar as questões com um pouquinho mais de seriedade, porque a gente pode estar facilmente coando o mosquito e engolindo o camelo, ok? Próxima citação de Ellen White, ela diz assim: escolha-se um grupo de pessoas para tomar parte no serviço do canto. E seja este acompanhado por instrumentos de música habilmente tocados. Não nos devemos opor ao uso de instrumentos musicais em nossa obra. Essa parte da adoração deve ser cuidadosamente dirigida, pois é o louvor através do cântico. Nem sempre o canto deve ser apenas feito por alguns. Permita-se o quanto possível que toda a congregação participe do louvor. Então ela diz para a gente escolher um grupo de louvor e que esse grupo deve ser acompanhado por instrumentos de música habilmente tocados. E aqui já dá uma boa discussão, né? O que é um instrumento de música habilmente tocado? É um instrumento tocado com força, com velocidade, com precisão, com suavidade. Qual que é o padrão técnico? É um pouco complicado, cada um vai achar, às vezes, que é mais suave, outro que é mais rápido, outro que é mais forte, outro que é mais lento, e aí cria-se então visões diferentes, e muitas vezes essas visões estão em conflito e as pessoas brigam por causa disso. O fato é, nós devemos cantar, nós devemos tocar o melhor que a gente puder, sem incomodar as pessoas, mas também fazendo o nosso melhor para Deus, o que envolve a necessidade de ensaio, a necessidade de estudo da música. E as pessoas devem então louvar a Deus, não somente esse grupo, mas esse grupo que toca e canta deve ser apenas um instrumento para levar toda a igreja a louvar o nome do Senhor. E ela diz: não devemos nos opor aos instrumentos musicais. E quando você vai para a internet hoje, grande parte da discussão dentro da igreja é o quê? Oposição a instrumentos musicais, especialmente de percussão. Mas não só de percussão, tem gente contra violão, tem gente contra saxofone, tem gente contra outros instrumentos, mas especialmente a bateria. E aqui eles se afastam exatamente do pensamento de Ellen White. Ellen White diz: não se oponha. E muitas vezes você se opõe. E aí é uma questão complicada. Você está seguindo o que Ellen White diz? Será que eu posso rasgar essa página agora? Analise bem o que eu estou querendo te dizer. Antepenúltima citação, Ellen White diz assim: os cânticos não devem ser apresentados por uns poucos. Todas as pessoas presentes devem ser animadas a participar cantando os hinos. Então, mais uma vez, ela repete essa ideia. Não cantar sozinho, só o grupo, só o coral, só o quarteto, mas envolver todas as pessoas em louvor a Deus, porque todos devem louvar ao Senhor. Penúltima citação, Ellen White diz assim: seja o talento do canto introduzido na obra. O emprego de instrumentos de música não é absolutamente objetável. Eles eram usados nos cultos dos tempos antigos. Os adoradores louvavam a Deus com a harpa, e o símbolo e a música deve ter seu lugar em nossos cultos. Isso faz aumentar o interesse. Uma parte também da discussão sobre música dentro da igreja conduz à ideia de que nós não devemos usar as músicas do mundo para atrair as pessoas, para fazer aumentar o interesse. E aqui Ellen White diz que nós não devemos então
nos opor, né, mais uma vez, ao instrumento de música, e que no passado se usava esses instrumentos e nós devemos usar instrumentos, a música tem que ter o lugar, e a presença da música faz com que aumente o interesse. Então, naturalmente, a gente entende que nós devemos usar a música como uma forma de atrair as pessoas. Claro que essa ideia do que é música, entre aspas, do mundo, já é uma discussão um pouquinho mais complicada. E, de fato, nós não devemos quebrar nenhum princípio bíblico, nem do espírito de profecia, para atrair pessoas. Com isso, a gente concorda naturalmente. Mas tente fazer na sua mente qual que é a diferença do padrão da música do mundo e da música não do mundo, e você pode inclusive encontrar algumas dificuldades. Mesmo porque esse padrão que nós temos na igreja de usar piano, violino, violoncelo e etc. é o mesmo padrão de muita música do mundo por aí, ok? Então toma um pouco de cuidado com isso, porque ao querer condenar o outro, você pode condenar a si mesmo e a tua amada igreja. Última citação desse capítulo, a Bíblia diz assim: alegro-me de ouvir aqui os instrumentos de música. Deus quer que os tenhamos, quer que o louvemos de alma e coração com a nossa voz, engrandecendo o seu nome perante o mundo. E Ellen White termina dizendo que Deus quer que nós tenhamos instrumentos de música dentro da igreja. Para terminar, esse capítulo, de fato, ele é um capítulo um pouco mais técnico, um pouco mais extenso. Inclusive, eu acho que esse vídeo vai ficar um pouco mais extenso. E o principal é a gente entender que nós devemos evitar extremos que possam incomodar ou impedir a propagação do evangelho. Então, extremos em termos de volume, em termos de estridência, em termos de coisas que de alguma forma possam ofender os ouvidos ou as sensibilidades das pessoas, ok? A segunda questão é que às vezes Ellen White ela chega assim no ponto de falar quase tecnicamente, mas quando você vai buscar o padrão técnico, você tem um pouco de dificuldade. O que é a nota prolongada? O que é o tom suave? O que é o tom harmonioso? Tudo isso é meio subjetivo e cada um às vezes pode ter uma opinião diferente. Cada músico pode ter uma opinião diferente. Cada leigo, mais ainda, por não estar familiarizado com a linguagem técnica da música, a realidade técnica. Então tem que ter um pouco de cuidado com isso, porque se você quiser usar essas citações para combater a igreja, é fácil. Você pega qualquer coisa aqui e diz que não é suave, que não é harmonioso, que não é isso e aquilo, e rasga e faz um show, e muitas vezes a única coisa que você consegue é atacar a igreja e não edificar ela em nada. Para terminar, esse capítulo diz que nós não devemos, então, de alguma forma, nos opor aos instrumentos musicais, que é exatamente a postura contrária de grande parte daqueles que se julgam conservadores em relação a esse assunto. E eles realmente estão se afastando dos conselhos do Espírito de profecia. Deus te abençoe. No próximo vídeo eu vou gravar sobre o 4º capítulo. Se você quiser entrar em contato comigo, dar alguma opinião sobre esse vídeo ou sobre o próximo capítulo, escreva para mim. ezequiel.gomes@adventistas.org.br. Vai estar o meu e-mail na descrição desse vídeo. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.